Olá, investidores e investidoras, sejam bem-vindos a mais um Retorno Cast. Meu nome é Luiz Felipe Vieira, juntamente com o Felipe Medeiros. E Felipe, uma pergunta aí. Mercado internacional com tensões em cima de tensões e previsões catastróficas. A gente viu recentemente Ray Dalio, um dos caras mais influentes do mercado financeiro, falando que se os juros aumentar um pouco mais, a gente espera mais de 20% de queda na Bolsa Americana. Aquele cara que previu a crise de 2008, prevendo uma nova crise absurda. Michael Burry. Oaktree, um dos grandes fundos, falando, olha, se preparem, né, para um ajuste aí de mercado um pouco mais longo do que o esperado. E a questão que fica é, caramba, o que dá pra gente entender desse momento e como se posicionar, né? Cara, essa é uma questão que a gente, assim, não é nova, né? A gente já vem falando disso, não só a gente aqui no RetornoCast, mas noticiário econômico, analistas, gestores de tudo que é canto, falando desse cenário mais complicado desde o final do ano passado e tal, né? Mas azedou mesmo o mercado, principalmente lá fora, a partir do começo desse ano, né? Mas o ponto todo até que a gente estava discutindo aqui em off, né, é que esse não é só uma situação difícil de curto prazo que, às vezes, muita gente, até no próprio mercado, né, ano que vem já controlou a inflação, aí já cai o juro de novo, já está tudo mundo de rosas e tudo maravilha de novo, né. Pelo contrário, a expectativa, né, desse pessoal todo que você citou e a nossa aqui também, é que a gente deve ter um período mais de médio e longo prazo de tempos difíceis, né? Então é uma questão muito mais estrutural do que uma inflação passageira aí, o Fed vai lá dar uma subidinha, controla e voltou, né? Teve aí um fator específico, pontual, que foi a pandemia, né? Que a gente sabe que causou aí toda uma bagunça em toda a cadeia produtiva mundial, que aumentou os preços e tudo mais. Mas agora não é só uma questão do que a pandemia fez, agora é uma questão também geopolítica. Uma questão de desglobalização, uma questão onde você tem aí os países, principalmente os dois maiores países do ponto de vista econômico, que é Estados Unidos e China, né, disputando quem vai ser o chefão aí do mundo, né, quem vai ser o império, aí, a hegemonia global, né. Então você tem os Estados Unidos, que é ainda hoje, mas que tem um declínio, pelo menos assim, até pelo que eu li no livro recente do Ray Dalio, né, mostrando vários indicadores que os Estados Unidos têm perdido força, né, mas ainda é o líder, e por outro lado a China ascendendo e ganhando força e querendo pegar essa posição. Então a China vai querer ganhar, vai querer virar o líder, e os Estados Unidos vão querer se defender, não vai querer perder a liderança. E frente a isso a gente tem decisões que não são tomadas do ponto de vista do que é mais eficiente economicamente, mas do que é uma questão geopolítica, uma questão de soberania nacional, etc e tal, e que aí do ponto de vista econômico, do ponto de vista de investimentos, de retorno e tudo mais, a gente acaba tendo perda, né? Resumindo assim, né, a gente deve ter um mundo que cresce menos, né, um mundo que tem mais inflação, que perde muito dos ganhos de globalização de escala e de você poder produzir um lugar onde é mais barato, é mais eficiente em tal coisa e tudo mais, né? Até para pegar exemplos concretos, casos aí que a gente tem recente, né? Você tem, por exemplo, uma Apple anunciando que está saindo da China. Mas está saindo da China por quê? Porque ficou ruim produzir lá os iPhones e os MacBooks lá na China? Não, segundo a Apple, não, por questões geopolíticas, né? Então aí segurança, né? Exatamente. Eles, vai que amanhã os caras, né, os Estados Unidos e China entram em guerra e ferrou toda a minha produção. Então, eles já estão deslocando produção de iPhone para a Índia e produção de notebooks e tal, acho que para Tailândia, alguma coisa assim, né? Aí você pega também a questão de chips, né? Que Taiwan lá está cada vez mais engrossando lá o conflito dos Estados Unidos e China por Taiwan, né? E a gente sabe que hoje mais da metade da produção de chips do mundo é feita em Taiwan. Ou seja, agora os Estados Unidos estão fazendo um pacote multibilionário para incentivar as empresas a produzirem chips nos Estados Unidos. Porque é mais eficiente produzir nos Estados Unidos? Não, uma questão geopolítica. Então tudo isso daí vai gerar retornos esperados menores, vai gerar consequentemente, né, a produção das coisas fica mais cara, o preço das coisas aumenta, aí você tem inflação, né, e aí você vai ter um cenário de que esse aumento de juros, né, aí duas coisas, né, ele não vai ser tão curto, não vai voltar esses juros de custo zero do dinheiro e tudo mais para zero como a gente estava, ou até juros reais negativos como a gente estava até pouco tempo atrás, não deve voltar esse cenário pelo menos tão cedo, né, e também a alta de juros não deve ser
só o que, né, pelo menos a expectativa desse pessoal aí, né, desses nomes que você citou, só esses 3 e pouquinho que o mercado está esperando, mas deve ir além. Os juros devem subir mais do que isso. Né? Isso sem falar em todo o problema da Europa e tudo mais que também está acontecendo. Né? E parece que a conta daquela liquidez toda do mercado está chegando, né? E está chegando com um juro bem alto aí, né? Mas essa configuração, com toda essa questão geopolítica, traz uma sensibilidade diferente para o mercado, né? E que os avanços eles podem ser um pouco mais limitados. Então, cuidado ao olhar o histórico retorno passado, né? Que realmente não é uma garantia do retorno futuro. Mas é importante. O cenário internacional tá difícil, então vou tirar todo o meu dinheiro de lá e vou colocar aqui. Cuidado também com esses reposicionamentos repentinos e de difícil caracterizar como algo protetivo, né? Porque tudo que a gente tá falando é uma visão que pode acontecer, mas também é tentar materializar algo futuro ali, né? Tentar, no final das contas, a gente não sabe o que de fato pode acontecer, né, Felipe? A tendência é essa, por isso que a diversificação no portfólio continua sendo um dos fatores mais importantes ali para passar por momentos, inclusive por crises, né? Porque até mesmo nas crises tem coisas que andam bem e coisas que vão continuar mal, né, Felipe? Aquela velha história, né? Se o mundo mesmo azedar do jeito que tá azedando e tudo mais, e tudo ficar caro, não sei o que lá, e começar a ter também, eu não compro de fulano, porque ele é agora meu inimigo e não sei o que lá e tal, alguns países mais neutros acabam se beneficiando, né? Então, eu não sei se é bem o caso, eu não sou especialista da área, mas só para repetir o que tem sido dito aí, é que, né, a Ucrânia lá já era boa produtora de alimentos e tudo mais, né? E agora está, por causa da guerra, dificultando esse cenário. Aí no outro lado você também tem a Rússia lá também, que fornece, né? Petróleo e outras matérias-primas também, muito importantes no mundo. Só que agora, por conta de sanções, a gente não pode mais comprar da Rússia, não pode mais comprar da Ucrânia com as dificuldades e tudo mais. Aí quem que de repente pode se beneficiar? Não dá para comprar trigo da Ucrânia, então vamos comprar aqui, sei lá, soja do Brasil, milho do Brasil, sei lá, assim, uma coisa troca pela outra. De novo, não sou especialista, mas diante da diversidade criada num outro negócio, a gente pode sair, né? Alguns setores, né, alguns países podem acabar tendo uma oportunidade em relação a isso, né? Até em questões de investimentos, né? Exatamente. Então, os países ali, tava investindo na Ásia, tava investindo, sei lá, em tais países e agora não posso mais porque geopoliticamente não é muito mais interessante. De repente tem lá o Brasil que a gente pode investir se o Brasil mostrar que pode ser uma opção para o mundo, né? Então, nesse sentido, é que nem você falou, pode virar uma oportunidade, né? Em termos até práticos, que a gente tem visto alguns movimentos importantes, algumas falas de gestoras internacionais também indo a favor desse movimento, que poxa, se eu coloco um X em Rússia, e Rússia, como emergente, recebia uma proporção do dinheiro de emergentes mundial, né? Então tem um xizinho ali dentro da Rússia. China, uma interrogação. Então boa parte do que ia para a China começa a ficar meio duvidoso. Será que vai, não vai? Índia ainda uma opção. África ainda uma opção. México. Mas Brasil tem uma relevância muito grande no cenário econômico mundial. Apesar da gente parecer pequeno, né? 1% da alocação do mundo ali, a gente tem uma importância muito grande como emergente, como uma alocação de emergente. Então, quando os principais fundos montam seus pools de alocação e colocam 5% vai para emergente, o cara que cuida de emergente vai receber aquela quantia de valor e falou, opa, eu tenho que alocar isso aqui. Onde eu vou colocar? Onde eu vou colocar 5% de 2 trilhões de dólares, né? Isso aí. Então, quando você coloca e converte, você fala, opa, é um dinheiro importante que pode chegar aqui pro Brasil, né? Exatamente. E aí é isso que você falou, né? Aí, pode ser, olhando o agregado do mundo todo, né, uma década difícil que a gente vai ter pela frente? Pode, mas eventualmente alguns setores e às vezes o Brasil pode acabar sendo beneficiado de uma forma ou de outra, né? Aí é a questão, você pode tentar fazer uma alocação tática aí, tentando descobrir qual que é o setor que vai se beneficiar, ter sua visão de mercado e tal, mas o ponto na maioria das vezes a gente não sabe muito bem o que vai acontecer amanhã, quanto mais daqui a 10 anos, né? Então, por isso que a gente fala tanto de alocação, né? Você tem que ter um pouquinho de Brasil, mas tem que ter um pouquinho lá de internacional. E até Estados Unidos, embora a situação lá
ao que tudo indica, não vai ser das melhores nesses próximos anos, né? Mas, por mais que não seja melhores de que vai subir muito, pelo menos está ficando cada vez mais interessante de investir lá agora, porque, de fato, no final do ano passado tá caríssimo, né? Os múltiplos ultra esticados e todo mundo querendo comprar, né? E não fazia muito sentido. Agora tá começando a ficar com preço interessante de novo e o pessoal tá com receio. Então, é aproveitar essas oportunidades também do ponto de vista de alocação de portfólio, né? Perfeito, por isso que é importante ter um profissional também ajudando você na construção do seu portfólio, porque uma coisa que você falou, né? A alocação tática. Porque às vezes a gente fica na alocação estratégica e o curto prazo começa... Ai, caramba, mas estrategicamente já está funcionando, mas você deixou aquele percentual de 10%, 15% um pouco mais líquido, que eventualmente pode entrar em uma estruturação mais tática, que daí um profissional vai conseguir te ajudar. Opa, eu tô com uma sensibilidade que esses 15% do meu portfólio internacional, cara, eu não tô dormindo com isso. Então usa aquilo ali, gera uma alocação tática, reduz o seu risco, pode ser vendendo um índice, né? Pode ser saindo da posição, mas usa os profissionais aí que entendem um pouco mais ali, ou os profissionais de mercado de fato, né? Para ajudar você, né? A entender o que é estratégico, o que é tático, né? E ajudar também você a vencer esses momentos de curto prazo que muitas vezes são bem desafiadores, né? Volatilidade muitas vezes tira o sono de muita gente. A gente sabe que é algo bem diversificado, para conduzir no longo prazo um bom projeto, né, para o crescimento patrimonial, para te entregar um presente lá na frente, né, é algo que tem que ser feito com muita calma e de forma muito racional. Então, use, né, as ferramentas à disposição para que você tenha um melhor momento de curto prazo, mas também não faça algo irracional, né? Por conta disso, eu vou sair inteiramente da minha posição. Cuidado, né, com essas situações, né, Felipe? É exatamente isso. Vai diversificando e tenha consciência do que você está fazendo, tá? Então, eu tenho que ter um pouquinho de S&P? Eu tenho que ter. Mas não espera que o S&P vai render o que rendeu até 2021, né? Principalmente na década passada, tá? Porque o S&P pode muito bem passar esse resto dessa década toda andando de lado, tá? Se você olha lá a janela do começo do século, né? 2000 até 2010, o S&P foi horrível. Ele andou de lado, não rendeu. Então, nada impede que agora de 2020, pelo menos agora, 2022 até 2030... o S&P vai ficar de lado também, ou vai ficar até negativo nesse período. Só que se isso acontecer, não significa que você tem que se desesperar e tirar seu dinheiro. É continuar alocando para manter a proporção que você tinha que ter de Estados Unidos ali, ou de S&P, que seja, né? Não se desesperar, saber onde você está pisando, né? Perfeito. Não busque somente o retorno, olhe muito para o risco e deixe o seu horizonte de investimento, sua expectativa ali para o seu crescimento patrimonial funcionar a seu favor. Momentos como esse vão acontecer, vão continuar acontecendo. É bom a gente ter sempre muito equilíbrio, ser muito racional para a gente não tomar uma decisão que possa ser uma bobagem lá na frente, né? E se você ficou com alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, mande para a gente para o retornocast@maisretorno.com. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.